Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? E no vídeo de hoje eu vou aqui aumentar a nossa playlist de Físico-Química. A gente já tem alguns vídeos, já tem vídeo falando sobre fase, sobre componente, já tem vídeos falando sobre lei de termodinâmica. Então, se você quer ver outros vídeos de Físico-Química, eu vou deixar o link da playlist para vocês na descrição. Mas no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto específico. Eu vou dar uma introdução ao diagrama de fases. E este é um assunto muitas vezes temido pelos alunos. Hoje será apenas o primeiro vídeo, tá? Então, se você já não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho da notificação, para que você consiga acompanhar todos os vídeos sobre esse tema, que também vão ficar na nossa playlist de Físico-Química. Bem, muitas vezes as transições de fase são coisas assim meio complicadas. Aí vem uma ferramenta para auxiliar isso, que é o chamado diagrama de fase. Professora, mas não sei nem o que é fase. Não tem problema, se você não sabe o que é fase, vá lá na nossa playlist e assista ao vídeo em que eu descrevo e eu explico o que é uma fase, o que é um componente, tá? Então vá lá nesse vídeo e assista para facilitar a vida de vocês. Mas aqui eu já vou falar para vocês o que é um diagrama de fase. Um diagrama de fase nada mais é do que uma representação gráfica de fases estáveis nas várias condições de temperatura, pressão e volume. Os diagramas de fase mais simples, na verdade, eles são normalmente bidimensionais. Meu Deus, o que significa isso? Significa que você tem a temperatura sendo representada em um eixo e a pressão sendo representada em outro. Nossa, professora, eu não consigo nem imaginar como é isso. Calma, eu vou mostrar para vocês agora um diagrama de fases e vou explicar sobre esse tema para vocês. Bom, gente, aqui eu estou mostrando para vocês o diagrama de fase da água. Ou seja, é um diagrama que é simples, ou seja, você tem um diagrama bidimensional, assim como eu falei para vocês, tendo a pressão representada em um eixo e a temperatura representada em outro. Veja, aqui a gente tem, olha, fase sólida da água, fase líquida, e aqui a gente tem a fase gasosa. Agora, vamos entender um pouquinho melhor esse diagrama de fases. Aqui a gente tem só a fase sólida. Tudo que está aqui em vermelho está representando a fase sólida. Beleza, então se eu tiver, por exemplo, um ponto A aqui, eu sei que esse ponto A representa o quê? Representa uma pressão e representa aqui, olha, uma temperatura. Então, se eu projetar isso para o eixo da temperatura e para o eixo da pressão, vou ter uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Se eu aumentar um pouquinho só aqui a temperatura, eu continuo tendo só sólido. Se eu diminuir um pouquinho a temperatura, eu continuo tendo só sólido. Se eu aumentar ou diminuir a pressão, ou seja, for aqui, olha, para cima nesse gráfico aqui aumentando a pressão ou para baixo diminuindo a pressão, eu continuo tendo só sólido. Então aqui eu tenho o que eu falei lá no início do vídeo para vocês, uma fase estável. Já aqui a gente tem as divisões de fase, aqui representa na verdade o equilíbrio, então esta linha aqui ó, que está praticamente uma reta, representa o equilíbrio entre o sólido e o líquido, então neste equilíbrio as duas fases vão coexistir. Ou seja, você tem a presença das duas fases, então você tem tanto o sólido quanto o líquido. Veja, nesta linha, toda ela eu tenho a presença de sólido e líquido. Por quê? Porque está em equilíbrio. Veja que aqui não é tão simples eu fazer aqui uma alteração. Se eu alterar, eu tenho que alterar um pouquinho para baixo aqui, ó. Se eu diminuir um pouquinho a pressão, eu tenho que aumentar um pouquinho a temperatura para continuar existindo as duas fases, tanto sólido quanto líquido. Se eu simplesmente pegar este ponto aqui, olha, que eu vou chamar de B,
e simplesmente só baixar um pouquinho a temperatura, veja o que vai acontecer. Eu vou ter apenas a fase sólida. Então aqui eu já não posso mexer só na pressão, eu tenho que mexer nas duas coisas, porque eu tenho um equilíbrio entre sólido e líquido. Do mesmo jeito que se eu pegar aqui um outro ponto verde, se eu chamar aqui de ponto C, nesse ponto C eu tenho um equilíbrio, assim como eu tenho em toda esta linha aqui, olha. Então, nesta linha eu tenho o equilíbrio. O equilíbrio entre quais fases? Entre a fase sólida, que é essa aqui pintada de vermelho, e esta fase aqui gasosa, que está sendo representada aqui em rosa. Então, aqui vai coexistir, ou seja, eu vou ter a presença das duas fases. Eu não posso simplesmente só mudar a temperatura. Se eu só mudar a temperatura, por exemplo, se eu só aumentar a temperatura aqui, o que vai acontecer? Vai deixar de existir o sólido e vai passar a existir apenas a fase gasosa aqui. Bom, essa parte que eu expliquei para vocês, quando eu tenho só sólido, quando eu tenho só líquido, ou quando coexistem as duas fases, ela é representada, ela pode ser determinada através da equação de Gibbs. O que é a equação de Gibbs? Aqui eu tenho esse F representando o que a gente chama de grau de liberdade. Aqui eu tenho C, que é de componente. Neste caso, eu estou falando da água. Se eu estou falando da água, significa que eu só tenho um componente. E aqui eu tenho esse P, que é de fase, vem do inglês, né? Phase. Veja, se eu pegar aqui, vamos voltar ao meu ponto A. No meu ponto A, qual é a fase que está aparecendo apenas? A fase sólida, certo? Porque ele está aqui dentro desta fase sólida. Então, veja só, o meu grau de liberdade vai ser quanto? Eu tenho 1 menos 1, porque é aqui, olha, o sólido, mais 2. O que significa isso? Então, o meu grau de liberdade aqui vai ser igual a 2. Significa que eu vou poder variar as duas variáveis que eu tenho aqui. Ou seja, eu posso alterar pressão, eu posso alterar temperatura, claro que até um ponto, mas eu posso alterar tanto pressão quanto temperatura, que vai continuar existindo a fase sólida, assim como eu mostrei para vocês. Se eu aumentar a temperatura aqui, continua existindo apenas sólido. Se eu diminuir a pressão aqui, continua existindo apenas a fase sólida. Se eu diminuir um pouco a temperatura, continua existindo apenas a fase sólida. Agora, vamos pegar aqui, ó, e vou chamar aqui de ponto B. Nesse ponto B está em equilíbrio aqui a fase sólida e a fase líquida. Neste caso, eu tenho presente o quê? Duas fases. Então, veja, meu grau de liberdade vai ser o que? Eu tenho um componente menos número de fases presente nesse ponto, serão 2, mais 2 aqui. Neste caso aqui, o que eu vou ter? Olha, 1 menos 2 mais 2, na verdade, meu grau de liberdade vai ser 1, ou seja, eu não posso mais variar pressão e temperatura como eu quiser, já diminuiu o meu grau de liberdade. Neste caso, para continuar coexistindo as duas fases aqui, tanto sólido quanto líquido, eu tenho que alterar a pressão e a temperatura ao mesmo tempo, uma em função da outra. Porque, olha, vamos supor que ele está aqui, olha, esse ponto B. Se eu aumentar a temperatura, ou seja, mexer só na temperatura, aumentando a temperatura, eu passo a ter só líquido. Se eu diminuir a temperatura mexendo só na temperatura, eu passo a ter sólido. Agora, se eu mexer na temperatura em função da pressão, ou seja, se eu vier aqui desse ponto B e comparar com esse novo ponto, o que acontece? Eu aumentei um pouquinho a temperatura, mas em compensação eu abaixei a pressão. Então, um tem que ser em função do outro, porque esta reta aqui representa o equilíbrio, ou seja, são duas fases coexistindo. E agora existe aqui um ponto que eu quero muito chamar a atenção de vocês, que é o ponto triplo. O que significa esse ponto triplo? É esse ponto aqui amarelinho e é o ponto onde coexistem as três fases, tá? Neste caso, este ponto triplo tem
0,006 de pressão, ó. E ele vai ter aqui, se eu passar para Kelvin, na verdade eu vou ter 273 Kelvin, tá? Isso dá basicamente 0 graus Celsius. Com as três fases coexistindo, se eu colocar aqui, ó, na equação de Gibbs, o que eu tenho? Ó, continua tendo um componente, porque eu estou falando apenas da água, só que agora eu tenho as três fases coexistindo, ou seja, o número de fases nesse ponto triplo aqui é 3. Então, eu tenho que, olha, o grau de liberdade de mais 1, menos 3, mais 2, eu tenho um grau de liberdade igual a 0, ou seja, eu não posso mexer em nada. A minha liberdade é 0 nesse ponto. Eu não posso mexer nada, não posso alterar nem a temperatura, nem a pressão, nenhuma em função da outra. Neste caso, neste ponto triplo, se eu mexer qualquer coisinha que seja, já vai deixar de existir as três fases. Uau! Esse é o único ponto do gráfico onde as três fases da água coexistem. A fase gasosa, a fase sólida e a fase líquida. Bom, galera, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é isto aqui, ó, o ponto crítico. O que é este ponto crítico? Eu não faço ideia. Este ponto crítico, na verdade, ele indica que a partir dele já não há mais separação entre a fase líquida e a fase gasosa, ou seja, o vapor. É a partir desse ponto em que a densidade da água se iguala à densidade do vapor. É o ponto em que a gente fala que realmente só tem gás. Por que isso? Porque daqui em diante, se eu mudar a temperatura ou se eu mudar a pressão, então na verdade aí eu realmente só vou ter gás. Não importa se eu mudar a pressão, não importa se eu mudar a temperatura, deste ponto para cima eu só vou ter gás. Beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado, curtido e aprendido. Virão outros vídeos sobre diagrama de fases, então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação para ficar esperto aí quando esses vídeos chegarão aqui no nosso canal. Combinadinho? Até o nosso próximo vídeo.